Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a experiência do concurso TJM para oficial judiciário, cargo oficial judiciário. Então hoje eu vou trazer para vocês a minha impressão da prova, nós vamos conversar um pouquinho também sobre esse concurso. Se você já gostou, já se inscreva aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações e curta o vídeo. Eu já contei a minha história aqui algumas vezes, contei também no Instagram e já falei que eu não faço concursos de nível médio. Mas esse concurso do TJM, desde o início me chamou um pouco de atenção. Eu fiz mentoria para esse concurso com algumas alunas e em razão de termos poucas matérias, eu resolvi fazer. Eu não fiz esse concurso estudando com afinco, até pela questão da minha rotina diária, então eu tenho as mentorias, tenho também o meu trabalho dentro da prefeitura, então não foi viável que eu fizesse um estudo. Então, há mais ou menos 2 semanas eu fiz um cronograma de 15 dias de estudo intensivo de revisão, porque eu já estudei o português da base, já estudei muita coisa da informática, já havia estudado muita coisa do direito também, não voltada para o TJM, logicamente, mas num todo pensando no direito constitucional, no direito administrativo, aquela parte de licitações, eu já tinha um pouco de conhecimento. Então eu optei nessas 2 semanas tentar fazer um intensivão. Deu certo? Não, não deu certo, né? Porque o meu compromisso é sempre com os alunos, e aí eu fui tendo que fazer aulas, organizar material, enfim, não consegui estudar. Mas no dia de ontem fiz uma revisão, depois das 5 aulas que eu dei, fiz uma revisão hoje pela manhã também e fui fazer a prova. Muito no sentido de que entender como é que a banca está se organizando, como é que as bancas estão se organizando agora em período de pandemia. Porque eu sempre dou orientações para os alunos em relação a como se portar em prova. E eu não tinha ainda o conhecimento da realidade de como é que estava o concurso público agora na pandemia. Então foi um concurso que eu optei por fazer. Seria esse ou então Polícia Penal. Mas como Polícia Penal é só no ano que vem, né? Eu achei por bem já entender como é que está acontecendo na prática. Então resolvi fazer esse concurso para nível médio. Então agora a minha ideia é trazer para vocês quais são as minhas impressões. A primeira coisa, a gente não pode sair com um caderno de prova. Não é o primeiro concurso que eu vejo assim, que a gente não pode sair com um caderno de prova e nem anotar gabarito em lugar nenhum. Então isso quer dizer que quando sai o gabarito, sai também a prova. Então foram tipos de prova, né? Por cor. Então teve azul, amarelo, verde e branco. Que eu tenho conhecimento, foram 4 tipos. E aí, quando sai o gabarito, sai também o espelho da prova. E você que se vire para lembrar o que foi que você marcou. Então, o aluno vai tentando resgatar, puxar na memória, mas só depois é que nós vamos ter noção do que realmente é. Algumas bancas, quando lançam o gabarito, também lançam o espelho. Mas como o gabarito sai 2, 3 dias depois da prova, não dá tempo da banca digitalizar tudo. Então eu não vejo isso acontecendo com frequência. O que eu vejo é que vai sair o gabarito preliminar, vai sair também a prova em branco e o aluno vai recorrer dentro daquilo que entende que precisaria ser recorrido. Ou seja, aquela questão que o aluno entende que está errada, que precisa ser anulada ou então ser modificada a alternativa. Depois, quando sai gabarito definitivo, costuma vir com seu espelho de prova. E aí já sai também aquela lista de classificação preliminar. Então eu acredito que vai ser assim com o Instituto Consulplan e que a gente só vai ter conhecimento mesmo de quanto que a gente tirou depois que sair a lista. Mas até lá eu acho importante trazer algumas pontuações, vou trazer um pouco do que eu acredito também, no sentido de trazer as minhas percepções. Eu entendo que a prova não estava difícil, mas eu estou avaliando em cima da minha perspectiva, pelo meu viés e pelo meu olhar. Então, pessoa
hoje de nível superior, que já fez muitos concursos, que já foi aprovada em muitos concursos, muitos entre aspas, né? Depende do que você pensa disso, mas para mim são muitos. Dentro da minha perspectiva de já ter estudado esse conteúdo também e ter já uma maturidade no mundo dos concursos. Então não achei uma prova difícil. A redação vem muito tranquila, quando ela vem do uso e do abuso aí das redes sociais e de ter esse equilíbrio entre a relevância e o uso da rede social para você não cair também numa questão de dependência, de uso exacerbado. Então, eu achei muito interessante, consegui fazer a redação com muita tranquilidade, inclusive com muitos argumentos, mas aí eu fui escrevendo pequeno e coube tudo. No meu caso, eu fiz um parágrafo de introdução, 3 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Então ficou uma redação bem robusta, ficou legal, uma quantidade de linhas legal aí para cada tipo. Então não teve um parágrafo que sobressaiu, eu consegui organizar bem as ideias. Normalmente meus parágrafos ficaram com 3 a 4 frases. Então eu achei que ficou bacana e ficou bem interessante. Em relação ao tema da redação, eu achei muito tranquilo, não era o que eu esperava, vi várias apostas de cursinhos, não vi ninguém trazendo esse tema, todo mundo trazendo temas muito além, e eu acho que veio um tema muito tranquilo pra gente. Eles aproveitaram aquele dia que a gente teve o episódio que saiu do WhatsApp, Instagram, Facebook, né, e o quanto que isso prejudicou várias pessoas. Então eles pegaram uma matéria, me impressionou muito que a banca, ao pegar, foram 3 textos motivadores. Então esse primeiro texto foi de uma matéria, depois teve um segundo texto e depois teve um quadro, né, um quadrinho, digamos assim. Me impressionou muito a fonte, né? Normalmente está acostumado aí com Folha de São Paulo, com o G1, o UOL, e usou fontes pouco conhecidas. Eu conhecia 2, na verdade eu conheço 2, mas nada assim que eu veja utilizar em provas de concurso. Inclusive, alguns até com erros ortográficos. O primeiro texto, eu encontrei um erro ortográfico, mas tudo bem, a banca optou por utilizar. Eu achei muito tranquilo de escorrer, gostaria até de saber da sua opinião. O que você achou dessa prova discursiva? Para você foi tranquilo, tem no nível médio, conseguiu elaborar, conseguiu articular ideias, ficou atento a tempo de prova? Quando eu saí, faltavam 15 minutos para finalizar, mais ou menos, ainda tinha muita gente dentro da sala, tinha umas 10 pessoas ainda, não sei se passando gabarito, se passando a limpo, mas me preocupou um pouco essa quantidade de pessoas dentro de sala. Então eu percebi que as pessoas demoraram muito. Não sei se demorou a desenvolver a redação ou a responder as 50 questões objetivas, mas pelo que eu pude analisar, os concurseiros ficaram mais tempo fazendo a prova. E aí não tem nem aquela desculpa que a gente fica até o final para pegar o caderno. Todo mundo já sabia que não podia pegar caderno. E mesmo assim, muita gente ficou até o final. E quando eu saí na frente da faculdade, que foi o local que eu fiz prova, estava lotado. Então, realmente, o pessoal agarrou um pouquinho nessa prova. Já trouxe sobre a prova discursiva. Agora, conversando um pouquinho sobre a objetiva, né? Eu comecei de trás para frente. Então, comecei da discursiva, depois fiz informática. Então, de início, informática me impressionou um pouco, né? Consulplano foi muito melindrosa, acredito eu, porque coisas que poderiam ter sido demonstradas com ícones, com imagens, ela colocou no texto corrido. Então, quem não sabia nem fazer uma boa interpretação já pecou por aí. Tá para além até de ter conhecimento. A primeira coisa que você tinha que conseguir fazer era interpretar o que a banca estava te pedindo. Então, tem uma questão de fórmula, que não é uma fórmula clássica, veio com conte. Então, não foi um soma ou um soma-si, não veio si, que é condicional. Então, não foi uma fórmula tão clássica que eles utilizaram. Foram muito específicos ao saber, ao cobrar, né? Porque tinha texto literário e texto numérico. E se queria apenas o numérico. Então, achei bem específico aí da banca.
Depois uma questão também de Excel, veio uma questão que trouxe a impressão, tá articulando Excel e Word, então achei assim um nível de mediano para cima. Para aquele concurseiro que está acostumado muito com o básico, eu entendo que teve um pouco de problema. Teve uma de atalho que não veio nenhum atalho tradicional, essa aí eu consegui acertar, porque eu já tinha um macete de 2 atalhos, por eliminação eu consegui saber o resto. Mas, a grosso modo, digamos assim, entendi que a de informática não estava tão tranquila para quem não tinha um conhecimento de mediano para cima. Acredito que ficou pecando aí nesse sentido. Depois eu passei para a prova do direito. E o direito, assim como o português, impressionou muito. Impressionou no sentido de umas questões muito fáceis que eu falei, meu Deus, isso não é possível. Quando lá no português vem cobrar separação silábica, vem me cobrar acentuação, coisas muito básicas, e lá no direito cobrar umas coisas tão óbvias como os fundamentos da República, né, e colocar um fundamento que claramente não tinha nada a ver. Na parte de código de ética me impressionou, porque eles não foram no básico, eles foram na minúcia. Essas aí pra mim foi tranquilo, porque eu tinha revisado hoje de manhã, então fluiu super bem. Que mais que a gente teve nessa prova de interessante? A parte de licitação, eu tinha conhecimento, tinha domínio, mas essa foi uma que eu chutei, então não tenho certeza. Lá da 14133 se tá certo. Aí, na verdade, da dispensa, isso mesmo, da dispensa. Eu não consegui estudar dispensa e inegibilidade. Estudei só modalidade, definição e princípio. Caiu logo que eu não estudei. Então vamos ver o que vai ser dessa aí. No mais, Lei Complementar 59 achei tranquilo, Estado do Servidor achei tranquilo, Direito Penal me preocupou, sabe? As noções de Direito Penal, essas são que eu falei assim, no final, depois que chegou na 45, da 45 a 50, mentira, do final, né? Na verdade, lá das 5 finais, 4 a 5 finais do direito, que aí não era 50, né? Porque a 50 já era informática. Mas esse finalzinho já me deixou um pouco assim, sabe? Eu tava muito confiante, conseguindo fazer, achando tranquila. Vi umas pegadinhas muito grotescas, vi coisas que se você não tinha conhecimento, por dedução você conseguia acertar, como a questão do presidente lá em relação à comissão de ética, ao código de ética, aquela questão do presidente, do tribunal por meio do presidente e depois do corregedor e do presidente, aquilo ali, algumas coisas que eu achei tranquila, aquelas que eram apenas de preencher. Então tem algumas questões que eu senti assim, muita tranquilidade de responder, questões inclusive que eu consegui analisar, que o aluno sem conhecimento, mesmo que não tivesse visto, se ele avaliasse a questão com um pouco de criticidade, era possível responder. E aquelas questões que eu fiquei em dúvida de duas. Então vamos colocar umas 5 questões aí que eu fiquei um pouco em dúvida em duas, fiz por eliminação e marquei. Mas de uma forma geral, achei as noções de direito muito interessantes. Quem passou por tudo, acredito que teve êxito e achei muito interessante que a banca de fato conseguiu dividir. Tudo que ela colocou no edital, ela veio trazendo. Achei que código de ética viria uma só, veio mais, se eu não me engano, 2 ou 3, mas achei interessante a forma como ela organizou isso na prova. Então, ok. E o português, que eu fiz por último, pela primeira vez na minha vida, eu sempre faço discursivo e português, mas deixei português por último, pelo maior número de questões, me surpreendeu. Achei textos muito grandes, o único texto que veio pequeno, que foi aquele quadrinho, eu fiquei martelando, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Fiquei tentando entender qual que era a da banca em colocar aquilo ali. Mas enfim, aquele texto do Marcelo, né, que traz o diálogo, achei super tranquilo. Para mim foi o texto mais tranquilo. Veio com questões muito fáceis. A banca explorou muito concordância. Isso eu achei muito legal. Esperava muita coisa de crase, não veio. A análise sintática, o que veio tranquilo também, então no meu ponto de vista. Interpretação e compreensão de texto também achei tranquilo. Então a prova de português eu não consegui identificar nada além.
nada demais. Acho que seguiu bem a lógica da banca mesmo, o que ela já vem cobrando, o nível de questões achei tranquilo, então tanto português e noções de direito eu vi na prova como um todo algo muito tranquilo. Logicamente que você só vai ter noção de como você realmente foi depois que sair a classificação, depois que sair pelo menos a sua nota, mas já dá para entender mais ou menos como a gente é no dia da prova, se a gente foi bem ou não. Então eu acho que eu fui de mediana para algo bom, né? Não acredito que eu fui mal, não tive dificuldade em muitas questões, gente. Eu posso colocar aí que eu não tive 10 questões que eu senti assim, isso aqui eu não sabia nada, isso que eu nunca vi. Tudo eu já tinha visto, inclusive questão de pronome, que eu achei interessante também, a banca explorou muito pronome dentro da parte do português, pronome relativo, achei muito interessante essa parte. Então, no mais, achei uma prova mediana. Se você bater o olho de início, pode ser que você ache difícil. Mas se for com calma, destrinchando cada uma das questões, consegue fluir tranquilo. A partir do nível de concurseiro que você é, a partir do nível de conhecimento que você tem. Então, no mais, eu acredito que foi uma prova legal. Eu gostei, não teve problema nenhum em relação aos protocolos de higienização, protocolos de Covid, não percebi nada demais. Achei a sala, né, um pouco cheia, não imaginava que estaria cheia assim, percebi poucas ausências, até gostaria que você colocasse aqui também. Na sua sala faltou muita gente, que na minha não faltou muito não, então não senti que teve muitas ausências. Mas no mais transcorreu super bem, um atraso de 10 minutos no início, mas no final eles compensaram. Então no local que eu fiz prova, para mim foi tranquilo. Se você teve uma experiência diferente, já coloca aqui nos comentários que eu quero saber, quero ter noção de como foi essa prova. E eu gostaria de saber de você. Qual foi a sua percepção em relação a essa prova? Em relação ao português, à informática e às noções de direito? Era isso mesmo que você estava esperando? Estava esperando outra coisa e veio completamente diferente? Como é que você se sentiu ao fazer a prova? Confortável? Não foi legal? Como é que foi a discursiva? Conseguiu fazer dentro do tempo? Se sentiu com pouco tempo? Coloca aqui para mim o seu relato, qual foi a sua percepção e nós vamos conversar sobre esse concurso. No mais, eu te desejo um bom resultado. Eu não desejo sorte para ninguém. Sorte é para quem não estuda. E eu não acredito em sorte em concurso público. A sorte pode te salvar em algumas questões, mas não em todas. Então eu desejo que um bom resultado para você, se foi isso que você fez na prova. E no mais, agora é aguardar a banca e os próximos passos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aqui a sua percepção. Curta o vídeo se você gostou, compartilhe naquele grupo que você tem no WhatsApp do TJM e nós vamos trocando informações por aqui.